Olá, estudante! Hoje nós vamos aprender a evolução dos sistemas operacionais. Então, nós vamos ver os tipos da evolução deles: monoprogramáveis, multiprogramáveis e múltiplos processadores. Então, nas décadas de 1960 e 1970, com o uso dos primeiros computadores utilizados aí por governos, faculdades e algumas empresas, a gente segue os computadores pessoais utilizando o conceito de sistema monotarefa. O que é isso? Esse computador que era desenvolvido para executar apenas um tipo de tarefa, com todos os recursos de máquinas dedicadas a esse processamento. Então, a gente vê os monoprogramáveis ou monotarefa, os multiprogramáveis ou multitarefa e o multiprocessador. Esses eram os tipos ali de sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais monoprogramáveis, também conhecidos como sistemas de lote, batch, são projetados para a evolução sequencial em um único programa. Nesse modelo, o sistema carrega um programa em memória, executa até a conclusão e, em seguida, carrega e executa o próximo programa. Ele envolve algumas características que vamos aprender. Então, aqui a gente vê a evolução. Então, o primeiro sistema, que é o monotarefa, monoprogramável, então ele tinha lá a memória principal, dispositivo de entrada e saída. Depois a gente vê os multiprogramáveis, que é o sistema batch, sistema de tempo compartilhado e sistema de tempo reais, os tipos dele, que é o sistema multiprogramáveis. Depois, os multiprocessadores, que eles vão envolver o fracamente acoplado e fortemente acoplados. O sistema operacional monoprogramável, ele vai utilizar todos os recursos de máquina para que pudesse processar uma única tarefa. Então, imagina só, você precisa executar várias tarefas, ele precisa terminar a primeira para poder executar a segunda. Então, enquanto ele não finalizar a primeira, ele não iria para a segunda tarefa. E essa característica fazia com que o processador ficava ocioso. Por exemplo, então se o usuário estivesse ali realizando uma simples tarefa de digitar um dado e esse não utilizava todos os recursos de memória, se o programa não ocupasse todo o espaço ali existente, ele não fazia nada, ele simplesmente continuava na primeira tarefa. Então, se, por exemplo, eu estava lá fazendo uma impressão e ele não estava ocupando toda a memória, ele mesmo assim continuava fazendo somente a impressão. Quando aos periféricos, por não haver a preocupação de compartilhar dispositivo de entrada e saída, ficava também dedicada a um único usuário. Então, mesma coisa, ele ficava sempre ali dedicado a um único usuário. Já os multiprogramáveis, que é o segundo marco ali da evolução do sistema operacional, foi pautado no compartilhamento de recursos e na possibilidade de se trabalhar com mais de um aplicativo. Ou mesmo programa sendo processado ao mesmo tempo. Então, no sistema monoprogramável, a gente pode dizer que a execução era sequencial e a interação era limitada, ou seja, apenas um programa era executado por vez, a CPU era dedicada a esse programa até a sua conclusão. Já no multiprogramável, não. A responsabilidade passou a ser gerenciada por processamento, memória e compartilhamento de recursos. Os sistemas multiprogramáveis também foram classificados em monousuário e multiusuário. Então, quando a gente fala de multiprogramação, a gente fala de vários programas podem residir na memória ao mesmo tempo e a CPU ela é comutada entre eles para garantir em uso mais eficiente do tempo ali de processamento.
E o escalonamento também de processo, o sistema operacional vai gerenciar a execução de vários processos, usando ali algoritmo de escalonamento para determinada a ordem ali da execução. E também o tempo compartilhado ali permite que vários usuários, então, interagem com o sistema simultaneamente, oferecendo uma divisão equalitativa do tempo da CPU em processo. E o aumento também de eficiência, a gente vê que aqui a gente vai ter um aumento da eficiência, que vai reduzir o tempo integrativo da CPU, melhorando essa utilização de recursos de sistemas. E também a priorização de processos. Pode concluir políticas de priorização para dar mais tempo ali a CPU a determinados processos, dependendo das suas prioridades. O multiprogramável também, ou monousuário, era utilizado por apenas um usuário, que permite que ele vai realizar várias tarefas ao mesmo tempo, como editar um texto, usar a internet, imprimir um documento. Então, ele vai conseguir fazer essas multitarefas. Então, os computadores pessoais e ainda as estações de trabalho são exemplos aí de computadores multiprogramáveis. O sistema multiprogramável ou multiusuário requer o compartilhamento de recursos como de dispositivos de entrada e saída. Então, aqui a gente vê que os sistemas multiprogramáveis, eles são vários programas que vão residir ali a memória ao mesmo tempo, a CPU é comutada ali entre elas, para garantir o uso, então, mais eficiente do tempo de processamento. Então, aqui a gente tem os tipos de sistema multiprogramáveis, que é o BET, que veio lá da década de 1960, armazenado em fita ou disco. Ele não exige interação com o usuário. Depois tem o tempo compartilhado, que divide o tempo de processamento em intervalos. Cada usuário, então, ali possui seu ambiente de trabalho próprio. E aí a gente tem o tempo real, que precisa dedicar toda a capacidade de processamento para ali executar uma determinada tarefa. Então, os sistemas multiprogramáveis, eles visam melhorar a eficiência da CPU, permitindo a execução de vários programas e simultaneamente. É isso que os sistemas multiprogramáveis fazem. Aí a gente vê a questão do BAT, que é os processamentos em lote, eram recomendados, pois utilizavam o processador de forma otimizada e aproveitava todo o seu potencial, mas o tempo de resposta, que é maior ali, justamente porque depende, então, do potencial da resposta, justamente porque depende do tamanho do arquivo e processador ou da quantidade de tarefas que vão ser realizadas. E atualmente não há necessidade desse tipo de processamento. Já o tempo compartilhado, ele permite que vários usuários interagem com o sistema ali, simultaneamente, oferecendo uma divisão equitativa do tempo de CPU entre os processos. Então, se uma delas não for suficiente para que o processo seja concluído, o próprio sistema operacional vai interromper essa execução e o processo vai aguardar a alocação de uma outra fatia de tempo, que vai ser capaz ali de processar aquela tarefa sem execução. E o usuário pode interagir com os sistemas operacionais através dos comandos. Já o tempo real, ele é o sistema que difere dos tempos compartilhados quanto ao tempo requerido para o processamento. O processador é utilizado pelo tempo necessário à execução do programa e não há o conceito de fatia de tempo para os sistemas de tempo compartilhado. Então, a gente vê que no sistema multiprogramável a gente tem 3 tipos, que é o sistema BAT, que é o sistema de tempo compartilhado e que é o sistema de tempo real. Já nos multiprocessadores, a gente vê que utiliza 2 ou mais unidades central de processamento
Eles trabalham em conjunto e isso vai significar o quê? Vai significar que uma máquina pode executar vários programas simultaneamente e o seu processamento pode ser dividido entre os processadores. Esses sistemas são muito mais utilizados para processamento de imagem e desenvolvimento espacial. Então, já no sistema multiprocessadores, os sistemas são projetados para tirar vantagens de sistemas que possuem mais de uma unidade de processamento. E eles envolvem multiprocessamentos simétricos, escalabilidade, divisão de tarefas, coordenação e sincronização, distribuição de carga de trabalho e alta disponibilidade. Então, a gente vê as vantagens, uma escalabilidade, essa capacidade de ampliar o potencial de processamento de dados pelo computador através do uso de vários processadores. Na escalabilidade, a gente fala assim, que à medida que mais processadores são adicionados, o desempenho do sistema pode ser escalado para lidar com carga de trabalhos mais intensiva. Já na disponibilidade, ele possui essa possibilidade de manter o processo em execução mesmo no caso de falhas, que é esse balanceamento de carga, que vai se dar pela capacidade de distribuição de processamento de acordo com os processos disponíveis e ele melhora o desempenho da máquina. Então, aqui a gente pode dizer, por exemplo, numa compra de um site, você quer fazer uma compra de um ingresso e está próximo do evento. O que ele faz? Ele faz esse balanceamento de carga. Quanto mais usuários, mais balanceamento de carga vai ter. Quanto menos usuário, ele diminui esse processamento. Os multiprocessadores, uma das características, eles trabalham com multiprocessadores, é um modo que vai acontecer a comunicação entre as unidades central e eles são considerados o nível de compartilhamento de recursos de memória e dos dispositivos de entrada e saída. Eles trabalham com fortemente acoplado e fracamente acoplado. Então, há vários processadores, no caso ali do fortemente acoplado, há vários processadores compartilhando uma única memória física e os dispositivos de entrada e saída são gerenciados por um único sistema operacional conhecido como multiprocessadores, que é o Unix e o Windows. Já os fracamente acoplados, eles possuem 2 ou mais sistemas interconectados ali na rede, cada sistema vai operar de forma independente com o seu próprio sistema operacional e gerenciamento de recursos de processamento de memória e dispositivos. Então, a gente tem no fortemente acoplado o CMP, que é o processos que vão levar ao mesmo tempo de acesso à memória principal pelos processadores. A NUMA, que é o trabalho com o conceito de conjunto de processos que vão compartilhar processadores e memória, sendo o modelo de execução de acordo com cada conjunto. Então, aqui, nos sistemas multiprocessadores, a gente vai ver essa multiprocessadores simétricos, essa escalabilidade, essa divisão de tarefa, essa coordenação e sincronização, essa distribuição da carga e essa alta disponibilidade. Então, a gente tem o fortemente acoplado e o fracamente acoplado quando a gente fala aqui em multiprocessadores. E no caso do fracamente acoplado, a gente vai ter ainda os sistemas operacionais de rede e os sistemas distribuídos. Que seria, então, permitir que o servidor compartilhe recursos com outros computadores e servidores e dispositivos de entrada e saída. E sistemas distribuídos, que vão tratar os sistemas computacionais que são interligados ali como se fosse um único sistema. Então, esses 3 tipos de sistemas operacionais, que são monoprogramáveis, multiprogramáveis e multiprocessadores, eles abordam diferentes execução de programas e alocação de recursos de um ambiente de computação. E cada um tem sua própria vantagem e desvantagem também, dependendo dos requisitos específicos ali. Então, essa é a composição dos sistemas operacionais.